Olá pessoal, continuando o nosso estudo de termologia, nós vamos estudar hoje escalas de temperatura. Nós conhecemos e utilizamos basicamente 3 escalas. Existem outras, mas a gente não utiliza muito. Então a gente vai falar só dessas 3. São as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Em homenagem a 3 físicos que desenvolveram muito essa área. O sueco Celsius, irlandês Kelvin e o polonês Fahrenheit. Então, as escalas elas são baseadas em pontos fixos. Esses pontos é o ponto de vapor e o ponto de gelo, ou ponto de ebulição da água e ponto de fusão do gelo. Então, Celsius, quando ele pensou em fazer uma escala, ele pensou o seguinte: eu vou dividir o ponto de gelo e vapor em 100 unidades. Então, aqui ele estabeleceu 0 graus Celsius e aqui em cima 100 graus Celsius. Então, aqui ele tinha 100 graus de variação, ok? O Kelvin, ele fez algo diferente. Ele estabeleceu que esse aqui era 273,15 Kelvin. Aqui neste caso não vai grau. E aqui em cima 373,15 Kelvin. Aqui também uma variação de 100 unidades, no caso 100 kelvins. 100 Kelvin. Daqui a pouco a gente vai ver por que desses números quebrados aqui, tá? Só um instante. Então aqui, o Fahrenheit, ele estabeleceu que no ponto de gelo seria uma marcação de 32 graus Fahrenheit e aqui no ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Então, a variação aqui é de 180 graus Fahrenheit. Bom, por que foi estabelecido esses parâmetros aqui, esses números? Então, o Celsius pensou, vou dividir em uma escala de 100 unidades de medida entre meu ponto de fusão e ebulição. Ok. O Kelvin seguiu esse pensamento de subdivisão em 100 unidades de medida. E o Fahrenheit, ele quis gerar uma nova escala, baseado em um experimento que ele estava fazendo. Então ele colocou como 0 graus Fahrenheit uma mistura de sal, amônia e gelo picado, porque era a mistura que ele estava trabalhando no momento. Então ele estabeleceu essa mistura como 0 graus Fahrenheit, e aí para a fusão do gelo bateu em 32 graus Fahrenheit, tá? E o ponto de 100 graus para ele estava analisando como a temperatura corporal humana. Então, fazendo essa análise, colocando ela nos parâmetros de gelo e vapor, deu 32 para o vapor e 212 para... Então, trazendo essa modificação para fusão e ebulição, deu como resultado 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, ok? Ótimo. Então é o seguinte, gente. Nós falamos que a temperatura ela está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Então pensa, conforme eu vou aumentando na minha escala, eu vou aumentando a agitação da minha molécula. Conforme eu vou descendo na minha escala, eu vou diminuindo a agitação dessa molécula. Então eu tenho aqui uma animação para mostrar para vocês com relação a esse grau de agitação. Ela é da Universidade do Colorado, ok? E todo mundo pode acessar, tá? É phet.colorado.edu. Tá livre na internet. Então aqui tem a animação. Então eu tenho neônio aqui do meu lado direito, ó, no estado sólido. Então eu vou aquecer esse material, ó, ele está no estado sólido aqui, tá bom? Então conforme eu dou calor, eu aqueço. Deixa eu mudar a escala de temperatura aqui, ó, para Celsius para vocês verem. Então conforme eu vou aquecendo, eu vou dando energia de agitação para essas moléculas desse material. Ó, aí ele vai virando líquido. Ó, o neônio não precisa de uma temperatura alta para virar líquido, não. Aí já vira gás rapidamente. Então, é isso. Vamos botar a água aqui, ó, estado sólido. Tá a água no estado sólido assim, ó, menos 120 graus Celsius. Então, vamos fornecer calor aqui. Vai aumentando a temperatura. Olha lá. Aí ela vai virando líquido, ó. Deixa eu parar aqui.
Então aqui ela virou líquido, aí se eu der mais calor, ela vai virar vapor, tá? Então isso indica que o grau de agitação das moléculas está relacionado com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação dessas moléculas. Tudo bem? Então aqui a gente tem sólido, líquido a 13 graus e gás a 156 graus. Ótimo. Então, gente, conforme nós vimos na animação, o grau de agitação está relacionado com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação. E aqui, pessoal, então, com relação ao meu aumento de grau de agitação, eu teoricamente não teria limite, né, para isso. Eu poderia dar mais energia cinética, mais movimento, e mais movimento, e mais movimento, fornecendo calor. Mas, e se eu for retirando esse movimento, se eu for retirando essa energia de agitação das moléculas, será que tem um limite? Se você for pensar bem, tem, né? E quando seria esse limite? Seria quando a molécula está agitando, agitando, ela vai diminuindo a agitação até parar. Então, quando a matéria parasse, ela estaria no limite. E foi basicamente o que Lord Kelvin viu. Que, aqui tinha análise de 3 gases, gás 1, gás 2 e gás 3. Então ele viu que conforme aumentava a temperatura, a pressão do gás também aumentava. Porque a pressão do gás está relacionada com as colisões que eles batem no recipiente. Então eu tenho essas moléculas de gás aqui, batendo no recipiente com uma pressão baixa. Baixa agitação, baixa pressão. E baixa temperatura, porque a agitação é pequena. Aqui, aumentando a temperatura, eu aumento a agitação, aumento a pressão. Então a pressão, ela aumenta junto com a temperatura num gás. Então tá aqui, aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Aí ele pensou assim, e se eu abaixar essa temperatura? Né? Eu vou abaixando a pressão. Será que eu consigo zerar essa pressão desse gás? Aí todos os gases indicavam, eles indicavam para uma temperatura. Então todas as linhas aqui, elas se cruzam num ponto. E aonde é esse ponto? Menos 273,15 graus. Então eu tenho aqui, descendo 273,15 kelvins, eu tenho a marcação, 273,15 aqui, menos 273,15. Então aqui eu vou para o zero, chamado zero Kelvin, chamado de zero absoluto. Então o Kelvin pensou assim, achei a temperatura mínima, a menor temperatura de todas. Então eu vou estabelecer essa como zero. Tudo que está acima eu vou variar juntinho com o Celsius, de 1 em 1. Então o que acontece? Aqui vai ter uma correspondência em Celsius. Qual é esse valor aqui? Desce 273,15 graus para o Celsius. Então essa marcação aqui é menos 273,15 graus Celsius. Essa aqui é a menor temperatura possível de se atingir. Então você nunca vai ver nenhum material a menos 274, menos 275, menos 280. Não. Esse é o limite de temperatura abaixo do zero. E aqui a gente tem uma correspondência também para o Fahrenheit. Deixa eu colar aqui, que vai dar menos 459,67, perdão. Esse é o mínimo da escala Fahrenheit. Esse é o mínimo da escala Kelvin, esse é o mínimo da escala Celsius, ok? Então esses são os limites das minhas 3 escalas. Você nunca vai ver valores abaixo disso, tá bom? Então a escala Kelvin, você pode verificar que ela é a única escala que não tem números negativos, ok?